Humana Ideia. Oferecimento Cartão de Todos. É da família. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band, o humano no espectro do protagon grego, sim, não é o principal, mais bonito, mais genial, não, é aquele que não esmorece diante das adversidades, o protagon grego, né, gente, diante da vida, do tempo e das coisas. E hoje, um convidado muito especial, eu estou muito feliz aqui em recebê-lo, vocês vão adorar tanta historicidade, gente, que coisa mais linda. Eu tô aqui com ele, ó, o doutor Jorge Alves de Lima, ele que é advogado, ele que é historiador, escritor e presidente da Academia Campinense de Letras. Doutor Jorge, que alegria recebê-lo aqui. Eu que fico contente e muito feliz, Fernando, de estar aqui e para conversar a respeito de cultura, Verdade. de história, enfim, literatura em geral. E haja cultura quando, né, o objeto aqui da nossa fala tem a ver também com a sua história de vida, né, doutor? O senhor que veio lá do Paraná, né, tantos anos atrás, e aqui consolidou não só a sua vida profissional, mas também produziu tanta cultura, tanta arte, porque a escrita, eu costumo dizer, eu sou um defensor incansável, que é uma arte muito especial, que está em todas as artes, né? A escrita, ela tem um poder, né, doutor, inoculante, tão especial. E como é que foi isso, assim? O senhor hoje é presidente, é o atual presidente da Academia Campinense de Letras, academia que vai fazer 68 anos. É isso ou não? 17 de maio agora. 17 de maio agora? É. Olha, próximo aí. E o senhor está quantos anos já como acadêmico? Como acadêmico, 14 anos. 14 anos. E presidente, 5 anos, em final de mandato. Qual a cadeira? Hein? Qual a cadeira, o número? A cadeira é número 2. Que coisa especial, hein? O senhor que é autor de vários livros, quando eu disse da sua potência de arte, né, de escrita, o senhor é um dos grandes especialistas também do grande maestro, compositor, Carlos Gomes, né? Como é que se deu isso, doutor? O seguinte, eu cheguei em Campinas em 1957 para estudar. Vim morar com uma tia. Uhum. E meu pai era farmacêutico do Sertão, no Paraná, campineiro de nascimento. É importante falar para as pessoas o que é o farmacêutico de sertão, que é tão legal o conceito, né? O papai era o seguinte, ele era farmacêutico e tinha um laboratório de manipulação. Uhum. Ele clinicava e fabricava os medicamentos. E papai era muito bom no que ele fazia. E quando chegava um médico... Vamos falar o nome do papai. Lauro de Andrade Lima. De Andrade Lima. E o papai, quando chegava um médico na cidade, ele chegava tudo bonitinho, pomposo, achando que ia dominar. E acontecia o seguinte, que os moradores, não só da cidade, mas de toda a região, optavam pelo meu pai. Sim. Então, isso aí criava um certo conflito. Mas como o papai era muito pacífico, ele falava para minha mãe, Maria, arruma a mudança, nós vamos mudar. E com isso, eu mudei, acho que umas 10, 12 cidades. Mas aquela clientela ia toda atrás. Tudo atrás dele. Atrás dele. Então, ele era um peregrino. Inclusive, naquela época, eles iam a cavalo. Então, em frente da farmácia, tinha uma armação de madeira para os cavaleiros amarrarem as rédeas dos cavalos. Sabe? Ficava 10 cavalos, linda. era uma coisa... coisa linda. Era uma outra vida, né? Sim. Aí eu estudei nesse colégio interno aí em Jacarezinho, durante 6 anos, colégio de padres alemães, linha disciplinar dura, ensino rígido. Rígido, né? Mas eles deixaram uma saudade muito grande de nós. Sim. Porque eles formaram o nosso caráter. Sim. E quando eu cheguei em Campinas, eu fiquei surpreso quando eu descobri que a família do papai
tinha um parentesco muito forte com o Guilherme de Almeida, o poeta. Sim, Guilherme de Almeida. A sim. minha avó, escolástica de Andrade de Lima, era a prima irmã do Guilherme. A mãe do Guilherme, Angelina, era irmã do meu bisavô, João Lopes de Andrade. Eu fiquei impressionante com O isso. senhor já tinha essa coisa da escrita? Já era escritor? Não. Eu vim para estudar aí no Ateneu Paulista, terminei o curso clássico, entrei na Faculdade de Direito. No último ano, em 63, eu ajudei um candidato a prefeito, Rui Novaes. Rui Novaes, sim. Coordenei a campanha dele e ele, antes de colar grau, ele me convidou para chefiar o gabinete dele. Com 25 anos de idade, eu já tinha uma Bem responsabilidade, jovem, né? uma responsabilidade Sim. muito grande. E aí eu tive uma vida toda na prefeitura, quase 40 anos, me aposentei como interessante. consultor-geral do município. Sim. Quando chegou uma determinada época, eu fiquei doente. E o médico de São Paulo me recomendou, olha, agora, no seu repouso, muito cuidado para você não ficar deprimido. É super ativo, de repente tem que parar, né? Aí, quando eu voltei para Campinas, o Centro de Ciências, Letras e Artes tinha uma secretária, Maria Luísa Pinto de Moura, uma senhora bibliotecária, muito minha amiga, falou, Jorge, vai passar umas horas comigo lá no centro. Eu fui. E ela começou a mostrar documentos históricos de Campinas. E eu fui ficando impressionado. Quando eu me dei conta, Fernando, eu comecei a escrever. Que coisa maravilhosa. Comecei a escrever no Correio. Sim. Eu fui... O senhor escreve ainda no Correio, Escrevo, né? Tem todos os domingos, né? na página 2. Sim. E eu comecei a escrever no Correio e houve uma polêmica. Logo de cara. O presidente da Câmara Municipal da época lançou um concurso para o hino da cidade. Mas com carta marcada. Ia ganhar uma dupla aí e tal. Sim. Aí essa Maria Luísa Pinto de Moura falou, Jorge, aqui tem uma partitura do Carlos Gomes, chamado Hino ao Progresso. Sim, Ele conhecidíssima. fez esse hino para Campinas. Sim. Falei, meu Deus do céu. É aí que despertou essa coisa do Carlos Gomes? Que interessante aí isso. o que aconteceu? Eu escrevi um artigo, falei, para que concurso Sim. se nós temos o hino de Carlos Gomes? E O presidente da Câmara pegou e veio de pau em mim, brigando comigo. Aí eu pensei, né, como advogado já matreiro, né, eu pensei, se ele polemizar comigo é uma coisa, agora se ele polemizar com o Carlos Gomes... Aí é outra coisa. E eu entro como advogado de Carlos estratégia. Gomes. Eu sou advogado de Carlos Que Gomes. maravilhoso isso. Bem, resultado, ele voltou atrás, nós aprovamos o hino oficial de Campinas, que é o de hoje, o hino do Progresso. Sim. E ali foi o ponto de partida. Nossa, quanta historicidade. Ali começou, e aí resultou, né? Porque nesse ponto de partida de Despertar para Carlos Gomes, são 4 obras. É sobre a vida dele. Sobre a vida de Carlos dele, Gomes. Porque você veja só, todas as obras que eu li do Carlos Gomes, quando chegava lá, quando ele foi a Belém do Pará... Doutor Jorge, vamos fazer o seguinte, deixar as pessoas com um gostinho de quero mais. A gente para daí para o senhor falar do Carlos Gomes, que é um assunto que, nossa, tem tudo a ver com... Talvez é a maior representação do mundo, né, de Campinas, quando se fala de artista, o Carlos Gomes, para a gente deixar o nosso público com um gostinho de quero mais. Uma ideia vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Humana Ideia, voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais. Nessa conversa boa, gente, ó, quem tá aqui hoje? O presidente da Academia Campinense de Letras, o doutor Jorge Alves de Lima, ele que é advogado, historiador, escritor, com currículo extenso. No bloco anterior, para quem estava acompanhando, bem no finalzinho, o senhor começou a contar para nós aqui como começou esse universo da escrita. E logo de cara o senhor se depara com Carlos Gomes.
com a história do hino de Campinas, né? Que o Carlos Gomes já tinha feito um hino maravilhoso, né? Hino do, como é que chama? Do Progresso, né? Hino ao Progresso. Hino ao Progresso. E aí o senhor começou a contar para nós como é que foi essa trajetória. Para escrever, o senhor tem 4 obras sobre a vida do Carlos Gomes. Talvez na biografia ou na historiografia do Carlos Gomes, certamente as pessoas vão achar lá uma obra sua, né, doutora? Não. Como é que foi isso? Estava contando para nós. Aí eu lia no livro sobre a vida dele que ele tinha ido a Belém do Pará e lá ele morreu. Falei, caramba, mas só duas frases. E ele morreu jovem, né? Com 60 anos, né? Isso aí tem uma história. Sim. Aí eu fui a Belém do Pará. Fui o primeiro escritor de Campinas a ir a Belém do Pará para levantar. E eu fiquei impressionado, porque ele deixou um trabalho fantástico. O Pará, na época, 1886 para frente, estava vivendo o auge da borracha, do látex. Látex, sim. Belém do Pará e Manaus. Então entrava muito dinheiro. E lá havia um prefeito chamado Antônio Lemos, apaixonado por Paris. Ele fez de Belém do Pará La Petite Paris. Que interessante. Em 10 anos ele deixou a cidade assim. E havia também um governador. Não, e até hoje esses prédios estão lá. Estão lá. Prédios tombados, Não. eu vi. Não, sim. você vai lá... Tem prédios lá que você parece estar na Champs-Élysées. O Teatro da Paz ali, em 1878, exatamente, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? E havia um governador chamado Lauro Sodré. E os dois trabalhavam junto. E falaram assim, nós vamos fazer um projeto cultural muito grande, muito abrangente sobre a cultura. E só tem um homem para dirigir isso, Carlos Gomes. Que maravilhoso isso. Aí, Carlos Gomes tinha estado lá já em Belém, em 1882, quando ele lançou as óperas dele no Teatro da Paz. Sim. Ele voltou mais 2 vezes. Ele vem de Milão de trem, em 1896, mais ou menos no mês de fevereiro. Ele vem de Milão para Lisboa de trem. Só que quando ele chegou em Lisboa, ele percebeu que havia um problema aqui perto da língua dele e tal. E os médicos de Lisboa constataram que ele tinha um tumor maligno na língua. Sim. Aí aconselharam, Carlos, você não pode atravessar o Atlântico desse jeito. Aí ele pegou e falou, não. Se eu tiver que morrer, eu quero morrer sob o céu do meu Brasil. Do meu Brasil, é verdade. E ele pegou o navio e foi para Belém do Pará. Ele já estava contratado. Mas quando ele chegou, o governador e o prefeito verificaram que ele não tinha mais condições físicas. Mas eles mantiveram o contrato com Carlos Gomes. O colocaram numa residência bonita, com toda assistência, e logo a seguir convocaram uma junta médica de 23 médicos e constataram que não havia solução. Sim. Mas, nesse período que ele ficou lá, de fevereiro até setembro, a população começou a se apaixonar por ele. Porque ele era um homem... Foi um negócio assim fantástico. Sim. E outra coisa que eu quero falar para você aqui agora, que Carlos Gomes transcendeu a música. Ele foi além. Sim. Por quê? Inclusive, transformou a arte dele também numa arte de combate, né, doutor? A pró-abolicionista, né? Tudo, né? Ele foi o maestro da abolição. É verdade, foi o maestro da abolição. Eu vou chegar lá para você. Sim. Aí, o que aconteceu? O Brasil estava vivendo um momento turbulento. Marechal Deodoro brigando com Floriano Peixoto, os monarquistas com os republicanos, Guerra de Canudos, Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, querendo se libertar do Brasil. E o Brasil estava em confusão. Sim. Mas quando começaram a surgir as notícias do padecimento, do sacrifício de Carlos Gomes,
a nação, como um passe de mágica, foi se comovendo, foi se comovendo pela dor de Carlos Gomes. Sim. A nação se pacificou como um passe de mágica. Olha, que fantástico. É. Isso eu não sabia. Com isso ele pacificou a nação. A Revolução Federalista foi Sim. evitada, manteve íntegro o território nacional e pacificou a nação e isso permitiu que o Brasil elegesse Campos Salles presidente da República, que era outro Sim. campineiro. Sim. Essa é outra faceta Sim. de Carlos Gomes. Não, isso tem assim, uma riqueza cultural, histórica, que talvez até, assim, por isso que eu sempre falo aqui no Humana Ideia, que nunca foi tão importante a gente fazer esse resgate histórico-cultural. Não só do território que a gente vive, no caso nosso aqui em Campinas, e da importância que Campinas tem para o Brasil como um todo, né? Tanto é verdade que quando houve o enterro dele, na véspera do enterro dele aqui em Campinas, houve no antigo teatro São Carlos, atrás ali da Catedral. Da Catedral, sim. Antes do Teatro Carlos Gomes, era um outro teatro. Sim. Houve uma cerimônia fúnebre e quem discursou lá foi o Júlio Mesquita. Júlio Mesquita, sim. Grande jornalista, fundador do Estadão. Sim. E Júlio Mesquita teve uma frase maravilhosa. Correspondente internacional, Júlio Mesquita. Foi um dos primeiros, inclusive. E ele teve uma frase que foi o ponto de partida da minha pesquisa. A arte une e a política, na sua satânica missão, divide. Divide. Pô, é verdade. Quando ela é mal feita, né, doutor? Aí é que eu foi o ponto de partida de eu fazer essa pesquisa e chegar a essa conclusão. Sim. Que ninguém tinha passado batido. Você falou da abolição. Sim. Em 1888, no dia 8 de maio, em Milão, no Grande Hotel de Milão, estava hospedado Dom Pedro II e sua esposa, Imperatriz Teresa Cristina. Teresa Cristina, sim. Carlos Gomes tinha acabado de compor a ópera O Escravo, Lo Schiavo. O Escravo, sim, sim. Então ele quis fazer uma homenagem ao imperador e fez uma Talvez, junto com o Guarani, acho que é as duas mais conhecidas, né? O Escravo e o Guarani, né? Mas ele quis fazer uma apresentação para o imperador, que eu patrocinava. Sim. E no hall do hotel eles fizeram lá um evento e tal. E cantora Maria Monteiro, que é nome de rua. Ela estava lá. Doutor, então vamos deixar mais uma vez a turma com gostinho de quero mais. A gente tem que pôr um rápido intervalo. Gente, não dá para interromper uma pessoa dessa, né? Com tanta história, com tanta potência, é tão importante isso. Doutor, eu estou muito feliz com a sua presença aqui, viu? Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. Humana Ideia, volta já. Humana Ideia, voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band Mais. E hoje, gente, olha que coisa especial, a presença do Dr. Jorge Alves de Lima, ele que é presidente da Academia Campinense de Letras. Gente, uma historicidade tão rica. É uma aula de história aqui, em pleno sábado, uma aula de história, não só sobre Campinas, mas sobre o Brasil e o mundo. O senhor falava logo no finalzinho do segundo bloco, sobre Maria Monteiro, que era uma cantora, né, doutor? E o senhor falando sobre um episódio envolvendo o Dom Pedro II, Maria... Quem mais você falou? Tava a Imperatriz. Imperatriz, a Teresa Cristina, né? O Carlos Gomes. Carlos Gomes e Milão. Então ele queria apresentar para o imperador uma ideia do que seria a ópera O Escravo. O Escravo, Lo Schiavo. Terminada a apresentação, isso no dia 8 de maio de 1888. Então Pedro II falou: Carlos, venha cá. Eu vou te contar um segredo, mas você não abre a boca para ninguém.
No dia 13, agora, daqui 5 dias, a minha filha vai assinar a Lei da Libertação. Então, Carlos Gomes, 5 dias antes, já sabia da Lei Áurea. Sim, sim. Até porque a ópera O Escravo, ela é como se fosse uma previsão, né? Muito... Era um grito de liberdade. Era um grito de liberdade, exatamente. Se você pegar a introdução da ópera... É uma obra bem abolicionista, né? Você pega a introdução da ópera, Alvorada, está no Escravo, veja isso aí. É impressionante, ele vai descrevendo por música a natureza e a alvorada vem vindo. Sim. Certo? Quer dizer, o dia vai amanhecendo e os passos cantando. Ele descreve até o cântico dos passos. Que coisa linda. E quando chega no esplendor, sim, significa a liberdade. Aquela explosão musical, né? Explosão, que é a liberdade. Que coisa linda. É uma coisa, ele fala por música ali. Doutor, eu ficaria aqui horas, numa vigília literária com o senhor, para ouvi-lo, as suas histórias, o que o senhor já vivenciou, não só, né, na sua profissão de advogado, também atuando na área pública, política, mas em especial na literatura. O senhor já tem quantos livros publicados? Tenho 12. 12 livros. 4 só sobre Carlos Gomes, né? 4. Esse livro aqui de memórias, é um livro de memórias, né? Esse é o primeiro volume. É o primeiro. Tempos Idos e Vividos, Jorge Alves de Lima. É um livro que tem... São memórias mesmo, você vai contando... É biografia, né? A minha vida lá no Paraná. Do Paraná. Aqui tem fotos... Eu até vi aqui, vou ver aqui o pai do senhor, o senhor Lauro. Em algum lugar eu vi o seu Lauro aqui. O senhor começou a falar com tanto carinho do seu pai. A memória é isso, né, doutor? A memória que ama, né? Trazer à memória aquilo que possa nos dar esperança, como diz na Bíblia. É tão bonito isso. Eu acho que a gente, talvez nunca foi tão importante a gente revisitar essas boas coisas, né? Esse dia eu estava falando com um grupo de jovens e falava sobre a minha avó. De como a minha avó foi e é especial na minha vida. Mesmo ela não estando mais nesse tempo, ela continua no meu tempo. A minha avó mal sabia ler, mal sabia escrever, mas a minha avó, a minha vida até hoje é contada pelas memórias que eu tenho com ela. De tão especial que a minha avó foi na minha vida, né? E eu falava para eles isso. Gente, nós somos filhos do cuidado, alguém cuidou de nós. Então, por que esse discurso de ódio? Por que essa degladiação, essa briga toda, essa coisa de destruir o que pensa diferente, a cor da pele diferente, a sexualidade diferente? E vamos revisitar o conceito de cuidado. Nunca foi tão importante o cuidado entre nós, né, doutor? Cuidar de nós, cuidar dos próximos, dos diferentes, dos distantes. Isso é muito especial. Mas eu vi aqui esse livro, eu achei tão bonito. Assim, o senhor colocando... Olha, tem até aqui as fotos da época, né? Relatando as pessoas que foram importantes também na sua trajetória, né, doutor? Porque na vida é o seguinte... Muito importante. A gente, com a idade, a gente começa a olhar no retrovisor da própria vida... Você vai verificar quantos anjos da guarda... Achei o seu pai. Passaram. Aqui, ó. O pai do doutor, ó. Lauro de Andrade Lima. Que maravilhoso isso. Sim. E a minha mãe aí. Sim, a sua mãe também. Que lindo. Então, nesse retrovisor da história, que a gente vai vendo, você vai observar quantos anjos da guarda apareceram na sua vida. Verdade. Um fez isso, fez aquilo, que na época você talvez não avaliou. Sim. Mas hoje, com a experiência, você verifica. Não tenha dúvida. Você falou da vovó. Sim. Eu tenho uma netinha de Maria Benedita de Jesus. Então, eu tenho uma netinha de 5 anos. E o meu objetivo com ela é deixar marcada que lindo. no coração dela a minha alegria e sentimento de amor. Doutor, eu vou chorar, doutor. Eu estou emotivo hoje. Não faz comigo não, doutor. Não, isso é muito importante. É porque importante. ela vai... Você vê, você da sua idade está lembrando da sua avó. Sim. A mesma coisa vai acontecer com ela. Eu viajo com ela. Que eu coisa fui é o afeto, né? Com 5 anos eu a levei a Buenos Aires. Fomos de coisa avião, ela linda. meio com medo do avião. Depois ela gostou. Eu gosto muito de Buenos Aires. Sim, eu também. E sou apaixonado pelo tango, né? Sim.
E fui assistir show de tango com ela lá, ela que ficou coisa toda, linda. né? São as Mas- memórias, né? Colecionar porque- memórias, né? Porque isso vai marcar É a vida verdade. dela. Quando ela É for verdade. velhinha, ela vai falar, puxa, olha o que meu avô fazia comigo. Ah, que bonito. Não tem coisa melhor. Não tem coisa que melhor. isso. Doutor, Academia Campinense de Letras. É aberta ao público, as pessoas podem visitar. A Academia Campinense de Letras é aberta ao público. Sim, 68 anos agora em maio. 68. Perfeito. O prédio foi construído pelo prefeito Lauro Pérez Lauro, Gonçalves sim. em 1976. Ele entregou o prédio. Foi inaugurado em 76, É, né? é. O ano que eu nasci. Esse prédio é de propriedade do povo de Campinas. É, e é lindo, né? É. É lindo. Quando eu assumi, o prédio estava em decadência. Ah, Você vai sim. conhecer lá o Salão Nobre, parecia... tava Eu nunca céu- fui lá, doutor. Eu sinto até mas- envergonhado. não, você vai. Eu nunca fui É. lá. E estava céu aberto, Uhum. chuvarada. Caindo água, É. né? Sim. Mas eu falei, meu Deus do céu, que desafio, mas Sim. eu vou vencer isso. Primeira coisa, cuidei do telhado. Na ocasião... Aquela tinha- fachada, né? Tão bonita, né? Tinha ocorrido o incêndio do Museu Nacional do Rio. Falei, nossa, é a parte elétrica aqui. É, Eu já boa. visualizei. Cuidei da parte elétrica. Consegui, com o atual prefeito Dário Sade, cercar a academia Sim. com um gradeamento maravilhoso que eu vi lá em Buenos Aires. Sem tirar a estética, né? Não, Original, não, né? conta, dando ênfase. Sim. Uma iluminação a LED, que até a vizinhança lá todo dia Ah, passa que para me legal. agradecer. Legal. Fala, doutor, o senhor está ajudando a segurança aqui com Ah, essa que iluminação. bom, que Você bom. vai lá à noite. Eu vou lá visitar, hein? Vai, Já que vai você está a- me convidando, eu vou. Doutor, Vai. a gente está aqui, infelizmente, rumando para os finalmente aqui do programa, segundos finais. Muito obrigado por você ter vindo aqui. É. Deixa uma mensagem para as pessoas. A mensagem que eu deixo é o seguinte: a Academia Campinense de Letras, na nossa administração, eu trago nas sessões solenes 80 crianças das escolas da periferia. Eles assistem a sessão, eles se comovem Imagino. e levo de presente uma sacola com 4 livros. Ah, que coisa linda. E isso está... Melhor presente não há. E esses alunos vêm acompanhados das professoras. Sim. Então, há um intercâmbio Ah, maravilhoso. que legal. E com isso está permitindo o surgimento de novos talentos. Novos talentos, É, novos de escritores. escritores, Sim. que ali é a mina. Sim. É ali que está Então o convida as tesouro. pessoas. Vamos conhecer a Academia Campinense de Letras. Ali tá, Ah, lá está o verdade. tesouro. Que legal. Os diamantes estão Os ali. diamantes estão ali. Doutor, obrigado, viu? Volte mais vezes. Eu queria que eu ficaria por mim, eu ficaria horas. Só Carlos Gomes, então, nossa, adoro. Acho que daria aqui uma grande minissérie com o doutor Jorge Alves de Lima. Doutor, o senhor volta mais vezes? Volto, e principalmente quero falar um tema aqui, Tá. que é a febre amarela, Ah, que no sim. século XIX quase dizimou Campinas. É verdade. Foi a maior tragédia. Sim. Isso é uma história que eu escrevo Então o em senhor vem pra 4 contar essa volumes. história pra nós. Venho. Tá? Que tem a Bem. ver também com o Carlos Gomes. Tem Tem a ver com os homens. Foi Pra a gente mesma voltar aqui época e falar dele. mais sobre isso, desse grande ícone da cultura brasileira, que é aqui de Campinas, nascido em Campinas, Carlos Gomes. Doutor, obrigado, viu? Muito obrigado. Pessoal, pessoas como o Dr. Jorge, que traz assim, eu não sei vocês, mas eu tô até emocionado, porque é história, né, viva, falando, dando espaço para isso. E uma ideia, doutor, foi feita para pessoas como o senhor, viu? Que contam a história, que viveram a história e querem fazer a história. E eu tenho certeza que muita gente que ouviu aqui queria ficar com gosto de quero mais. Para o humano, sempre esperançar dias melhores. Humana Ideia, todo sábado aqui na Band, às 10 horas da manhã. Espero você. Humana Ideia. Oferecimento Cartão de Todos. É da família.